Deus abençoe vocês. Bom, vamos lá. Nós queremos falar um pouco sobre Davi, o rei Davi. Como é que pode sair do nada e se transformar no maior rei da história? Tiago, o cara errou muito. Peraí, então quem erra vence? Não é quem erra, é quem se arrepende e conserta rápido. Porque errar, meu filho, ser humano vai errar. Como Davi, o que eu vou te ensinar hoje é muito forte, tá bom? É muito espiritual. Como Davi deixou de ser um plebeu, um Zé Ninguém, um zero à esquerda, para se transformar no homem mais relevante da sua geração. Para você ter uma ideia, Davi foi tão relevante, Davi foi tão forte em sua geração, que em uma guerra que ele perdeu a força e caiu, Abissai teve que matar o gigante no seu lugar, porque o gigante já ia arremeter contra Davi, já ia pegar Davi, porque Davi estava cansado. E depois que Abissai mata o gigante, ele olha para Davi e fala: Davi, você não vai mais sair para as guerras conosco, para que você não morra e se apague a lâmpada de Israel. Davi era tão relevante que ele era a luz de uma nação inteira. Ele era a esperança de uma nação inteira. Só que Davi, anos atrás, era igual talvez você esteja hoje. Ele era rejeitado pelos irmãos. Ele fazia um serviço irrelevante, ele cuidava das poucas ovelhinhas do seu pai. Ele morava numa cidade que ninguém queria estar, numa cidade pequena, periferia, Belém. Não era Jerusalém, capital, não. Talvez ele tivesse a mesma realidade que você está hoje. Mas como ele pôde largar essa vida de plebeu e virar um nobre que marcou sua geração, que virou a lâmpada de uma geração, a luz de uma geração? Como? O que ele fez para sair do zero para isso? O que nós vamos estudar hoje é altamente profundo e espiritual. Só tem um jeito de você começar a dar os passos para sair da onde você está, do zero, da irrelevância, da ignorância mental, mentalidade ignorante, sair dos resultados escassos, nunca tem dinheiro, a família está sempre brigando, a saúde está sempre desequilibrada, a mente está fervendo, o estresse tomou conta, a ansiedade não te deixa dormir, a depressão é uma realidade. Como eu saio disso? Como, Tiago? É fácil você falar que Davi era rei, estava no palácio, mas você não sabe a minha realidade aqui que é triste. Eu sei como é, sim, porque eu já tive aí. Já tive depressão, pânico, já tive quebrado financeiramente, já fui humilhado, saí do subúrbio. Eu sei muito bem. Só que assim como Davi, eu cumpri algumas coisas que me tiraram do anonimato para a relevância. Me tiraram do zero para reinar, para governar certas coisas. Como isso acontece? As características de Davi são muito claras. São muito claras. Davi fez história. Número 1, porque ele não tinha medo de enfrentar o próximo desafio. Davi era uma criança, seu pai coloca um cajado na sua mão e fala: Davi, vai pastorear a ovelha. Sabe o que ele faz? Aceita o desafio e vai lá e pastoreia. O primeiro desafio que você aceita é o que vai promover você para o próximo. Onde é que Davi foi achado para entrar a primeira vez para o palácio? Onde ele foi achado? Onde? Pastoreando a ovelhinha. Se ele recusasse o primeiro desafio, porque é irrelevante, porque é chato ficar cheirando as necessidades da ovelha todo dia, ficar levando... Que coisa chata! Se ele negasse ou tivesse medo do primeiro... Um oficial do palácio de Saul estava passando. E na necessidade que Saul teve, porque ele estava perturbado no espírito e falou: precisa de alguém que toque bem. Ele falou: eu conheço um filho de Jessé. Não sabia nem o nome dele. Davi era tão irrelevante que nem sabia o nome dele. Eu conheço o filho do Jessé lá, toca bem. Onde é que ele estava? Com as ovelhinhas. Ele aceitou o primeiro desafio e já foi visto. Presta atenção. O primeiro segredo para você sair de ser plebeu, plebeia e se tornar um nobre na terra, alguém que tem relevância na terra, é aceitar o próximo desafio, é não temer o próximo passo. O pai de Davi falou assim: olha, toma, o trabalho ninguém quer fazer, mas eu estou botando na sua mão, vai cuidar de ovelha. Ele falou: vou lá mesmo,
E foi, aceitou o desafio, não teve medo. Ele podia ter falado, sou muito jovem, eu não sei cuidar de ovelha. Ele podia ter dado desculpa. Mas quem vive de desculpas abre mão do seu futuro. Quem vive de desculpas nunca será visto pelo trabalho que faz. Ah, Davi não era assim não. Davi pegou e aceitou o primeiro desafio. Quando ele aceita o primeiro desafio, e o primeiro desafio foi cuidar de ovelha, aquele primeiro desafio abriu porta para o próximo nível. Qual foi o próximo nível? Tocar, agora virou músico, foi tocar no palácio. Só que aí Deus dá pistas de destino, eu sempre te ensino isso. Ele foi para o palácio, ele começou a olhar aquilo. E como eu falo em uma das minhas pregações aqui no YouTube, Deus nunca te mostra o que Ele não pode te dar. Mas para que Deus deixou Davi entrar no palácio? Sabe por quê? Pelo que a gente ensina. Regra da modelagem. Como é que um plebeu vai virar nobre? Tem que modelar o que o nobre faz. Como é que você vai modelar, aprender com o nobre se você não está em lugares onde os nobres estão? Davi não entrou no palácio como rei não, hein? Entrou no palácio como servo, serviçal, como músico, tocando para o rei. Às vezes você está reclamando do café que você está servindo, mas Deus está te colocando em lugares que você aprendeu o que está à sua volta. A pior coisa é você estar no lugar certo, mas não está aprendendo a coisa certa. Eu estou quase falando em língua aqui, É a pior coisa que tem. Deus te coloca no lugar certo, mas porque você acha que está na posição que não queria, não é teu sonho, você não está aprendendo o que está à sua volta. E Deus te colocou ali, igual colocou Davi, para aprender. Aprender! Olha aqui, meu filho, que eu vou te dar no futuro. Aprende como é o comportamento. Aprende como usa o garfo, a faca aqui no palácio. Aprende como eles servem o vinho, como eles servem o cordeiro. Aprende como eles servem as coisas, porque um dia você vai ser rei. Você precisa aprender. Nós aprendemos por ambiente. Então, primeiro, vou me acalmar. Primeiro, aceita o desafio. O desafio de hoje. Não é aceitar teu sonho, não. Aceita o desafio de hoje. Se é só cuidar de ovelha, se parece ser relevante, se parece ser nojento, se você não sabe fazer, não importa. Aceita o desafio de hoje. Porque o próximo passo é aprenda com os ambientes que você entra. Quer deixar de ser plebeu e virar nobre? Aceita o desafio de hoje. Tiago, apareceu uma vaga para eu ser doméstica, mas eu não quero... O quê? E se Deus te colocar para ser doméstica numa casa onde você vai aprender? Porque eu tenho algumas funcionárias e funcionários em casa e todos aprendem comigo, todos se tornam pessoas melhores. Muitas coisas que eu ensino para os meus filhos, eu ensino para eles. Eu dou direção. Eu tenho certeza que se saírem dali vão arranjar qualquer coisa muito melhor. Tomara que eu não perca, porque eu amo todos eles. Mas, se eu perder, vai ser para algo muito melhor, porque eu estou treinando para ser melhor. Eles estão em ambientes onde eles aprendem. Aí você está com vergonha de ser doméstico, porque não sei o quê, não sei, é muito trabalho, mas às vezes é só temporário, é só para você aprender coisas, para você ver coisas que Deus vai abrir outras portas onde aquilo que você aprendeu vai ser necessário. Então, aceite o desafio. O desafio de hoje, aceite o desafio de hoje. E segundo, aprenda com os ambientes que Deus te coloca. Davi aprendeu com as ovelhas a como pastorear Israel, porque a Bíblia fala que Davi era pastor de Israel. Sabe por quê? Sabe por que ele foi um pastor para Israel e não só um rei, mas ele cuidou de Israel? Porque ele foi pastorzinho de ovelha com 16 anos. Ele sabia que tinha que dar água, porque a ovelha não consegue nem achar comida sozinha, tinha que dar alimento. Tinha que podar a ovelha, se não podar a ovelha, o pelo toma tudo. Ou seja, ele sabia que as pessoas por si só não iam fazer. Então ele dava direção para as pessoas. É como ovelhas que não têm pastor, ficam sem direção. Se você aprender isso aqui hoje, você vai para outro nível. Se você já está entendendo como vai ser forte que Deus vai fazer hoje na sua vida, já começa a colocar aqui nos comentários. Vai lá, coloca o emoji do cafezinho. Coloca o emoji do cafezinho. Coloca o emoji do cafezinho e fala, Tiago, estou entendendo. Você tem que declarar, estou entendendo. Então, primeiro, aceita o próximo desafio. Segundo, aprenda com os ambientes que Deus te coloca. Não reclama do ambiente. Não murmura do ambiente. Aprende com o ambiente. Davi podia falar, pô, todo mundo aqui comendo bem, eu aqui tocando harpa para os outros. Sabe o que ele estava fazendo? Aprendendo, não estava reclamando não. Como é que serve? Como é que faz? Como é que se come? Ele estava aprendendo, porque um dia ele ia ser rei. E a nobreza entrou nele, não foi pelo sangue não, porque ele não tinha sangue de nobre não. Entrou por modelagem. A nobreza entrou nele por causa dos ambientes que ele resolveu aprender. Terceira coisa, Tiago, eu preciso sair dessa escassez, ir para a prosperidade.
eu preciso sair disso e para aquilo. Precisa? Você precisa aprender a se adaptar. Eu estou com o meu uniforme aqui do Instituto Dash, vou usar o uniforme essa semana. Eu chego aqui no Instituto, eu me adapto a essa realidade. Aqui eu sou líder. Aqui eu tenho a palavra final. Quando eu saio daqui e vou para casa, eu já não tenho a mesma postura, eu me adapto. Porque em casa eu sou pai, eu sou marido. Em casa eu tenho colo para dar, eu tenho beijos para dar. Aqui no Instituto eu dou mais direção, eu faço mais correção. Em casa também com os filhos, correção, mas é diferente o poder da adaptação. O poder da adaptação, anote isso. Davi era adaptável. Quando ele tinha que fugir, quando ele era perseguido por Saul, ele vivia bem no deserto. Quando ele foi para o palácio, viveu bem no deserto, no palácio. Ou seja, é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Tudo posso naquele que me fortalece. Sei o que é ter bonança, sei o que é ter falta, sei o que é ser perseguido, o que é ser livre. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Davi era igualzinho. O poder de adaptação de Davi era poderosíssimo. Se você não for adaptável, flexível, você morre em qualquer desafio. Você se perde em qualquer desafio. Quer sair de plebeu para nobre? Aceite o próximo desafio, não negue os desafios da vida. Entra, aprenda com os ambientes, mas seja adaptável. Anote aí, por favor, papel e caneta. Anote, seja adaptável. Eu vou ser adaptável, eu vou ser flexível. Eu vou entrar no lugar e vou entender que ainda não é meu momento de governar, eu só tenho que ficar tocando harpa, ainda não é meu momento de tocar harpa, eu só tenho que cuidar de ovelha. Seja adaptável. Aprenda a viver bem em qualquer situação. Seja feliz, seja completo, cumpra teu propósito em qualquer lugar. O propósito da vida de José do Egito era governar. Ele não esperou o trono para governar. Na prisão ele governava. Na casa de Potifar ele governava. E quando chegou o trono, ele governou. Ou seja, ele adaptou o propósito dele. Ele adaptou o propósito dele para a fase de vida que ele estava. Ele não esperou a fase de vida melhorar para viver o propósito. Davi não esperou a vida melhorar para ele viver o propósito. Ontem eu te expliquei 5 características de Davi. Uma delas era ser guerreiro. Ele foi guerreiro desde jovenzinho, quando lutou com o urso com o leão, até o final da sua vida, quando matou o último inimigo e não deixou nenhum inimigo vivo para Salomão, seu filho. Você precisa entender que se você seguir os 3 pontos que eu estou te ensinando hoje, a nobreza será o seu destino. A nobreza, teu casamento será nobre, sua vida financeira será nobre, sua vida espiritual será nobre, sua vida familiar será nobre. Você vai para outro nível se cumprir esses 3 princípios que eu estou te ensinando hoje. Se você pegar esses 3 códigos que eu estou te ensinando e aplicar na tua vida, baseado na vida do rei Davi, que nessa sequência Davi conquistou a nobreza. Não nasceu nobre. Nasceu no sofrimento, na escassez, foi colocado de lado, foi desdenhado pelos seus irmãos, foi esquecido pelo seu pai. Mas o seu futuro foi de nobreza. O seu passado, o que seus pais fizeram, onde você nasceu, não determina onde você vai terminar. O que determina esse fim aqui é se você, no processo da vida, vai se nobrificando, ou seja, vai se tornando nobre. E é isso que eu quero te ensinar com essa mensagem. Davi chegou onde chegou, porque ele veio tomando atitudes que o tornaram nobre. Ele aceitou os desafios, ele aprendeu com os ambientes e ele se adaptou. Ele foi flexível a cada etapa de vida. A cada etapa de vida. Isso fez com que ele, como homem de honra que era, apesar dos seus erros, chegasse muito longe. O que mais me inspira na história de Davi, primeiro, é o título que ele teve, o homem segundo o coração de Deus. Ninguém mais na Bíblia teve um título desse. Só esse aqui é o maior título que um homem pode ter. O maior título de Davi não era ser rei, não era ser guerreiro, era ser um homem segundo o coração de Deus. E a segunda coisa foi o término de Davi. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que o fim tem que ser melhor do que o começo. Davi terminou bem, com longevidade, com riquezas, deixando o sucessor, deixando um reino próspero. Isso é muito tremendo, terminar bem. E quem é nobre geralmente termina bem.